Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o cientista político Ricardo Caldas. Boa tarde, bem-vindo ao Visão CNN. Boa tarde, eu agradeço o convite. Ricardo Caldas, quais são os erros, então, que o ex-presidente Lula se referiu do Partido dos Trabalhadores? Então, o presidente mesmo não mencionou quais são esses erros, né? Ele falou de erros, falou que algumas coisas o partido não presta, mas é preciso que ele venha a público para explicitar quais seriam esses erros e o que ele pretende fazer sobre eles. O que nós sabemos e que é fato é que, enquanto o Partido dos Trabalhadores esteve no poder, inicialmente no governo Lula, 2002, 2010, houve o escândalo do Mensalão, que simplesmente foi se passando por cima, apesar de ter havido em torno de 24 pessoas presas só em função desse episódio, e considerou-se o presidente Lula pessoalmente inocente, mas ficou essa marca. E depois, no governo Dilma, nós temos aí a Operação Lava Jato, com mais de 100 pessoas presas. Ou seja, o nome do Partido dos Trabalhadores ficou inevitavelmente ligado, associado à questão da corrupção. E então, essa é uma questão que o presidente Lula, que está se apresentando, né, como pré-candidato, ele vai ter que saber responder a todo tempo, porque não basta você dizer que você tem erros, que você tem falhas e que não quer repeti-los. Porque o fato é que nos dois períodos, né, que o Partido dos Trabalhadores teve a oportunidade de chegar ao poder com o presidente Lula, com 2 mandatos, a presidente Dilma com mais 2, ainda que interrompidos, né, pelo impeachment, como sabemos, a marca central dos 2 governos foi a corrupção. Então é muito difícil dissociar o partido desse legado que ele deixou para a sociedade brasileira. O que o senhor considera que o ex-presidente falou nesse assunto agora? Bom, na minha opinião, ele está se preparando já para as eleições do ano que vem e ele está se antecipando a um tema que ele sabe que será cobrado. Não tem como o presidente Lula, né, o ex-presidente Lula, fazer um discurso ou fazer uma intervenção política num local fora das bases do partido sem que alguém questione, porque até agora o Partido dos Trabalhadores não fez nenhuma autocrítica, não disse que fez nada de errado, né, não apareceu publicamente para se justificar e, ao contrário, alguns membros do partido mesmo dizem que o mensalão não existiu e que a Lava Jato foi toda fabricada. Então, como é que você vai explicar essas pessoas que foram presas no período do Mensalão, mais de 20 pessoas, e agora, novamente, na Lava Jato, mais de 100 pessoas? Então, tudo isso foi uma grande ilusão coletiva, né? Então, o que é verdade e o que não é? Né? Então, é preciso que realmente o Partido dos Trabalhadores venha a público para dar explicação sobre o que aconteceu nesses 2 períodos. E se o ex-presidente Lula pretende realmente ser candidato, qual é a garantia que ele oferece ao eleitor que, caso ele venha a ser eleito, não venha a ser um governo, de novo, movido pela corrupção, como foram os 2 momentos em que o Partido dos Trabalhadores esteve no poder? O senhor considera que essa fala hoje do ex-presidente Lula causará algum impacto na eleição de 2022? Olha, ainda é cedo para avaliar, porque essa fala foi, que nós pudemos verificar até agora, foi uma fala muito interna, né, aparentemente dentro de um curso de formação do Partido dos Trabalhadores, né? Quer dizer, era mais voltada, vamos dizer assim, grosso modo, para o público interno. Mas é importante saber com que discurso que o presidente virá para se apresentar aos que não são filiados ao partido e também para ver qual é o grau de tolerância que a sociedade brasileira tem em relação à corrupção. Porque a ideia, né, que todos têm é que ela deveria diminuir com o tempo, né? Mas qual é a garantia que o eleitor vai ter nesse sentido, né? Então, como é que o Partido dos Trabalhadores pode garantir ou pode dizer que não haverá mais corrupção no seu governo, que tudo ficou para trás, foi um problema localizado no primeiro governo, no segundo governo, mas um terceiro governo, não, será um governo limpo, né? Qual é a garantia que o partido pode dar disso? Então, eu acho que esse vai ser o tema que vai aparecer constantemente durante os debates eleitorais, que o presidente Lula não vai poder se esquivar, já que o partido deixou essa marca de corrupção, não apenas do governo federal, é bom destacar, mas também nos governos estaduais e municipais onde ele esteve. De um modo geral, ele se caracterizou pelo uso da corrupção como um método político de levantamento de recursos para se autofinanciar. O senhor acha que, a partir dessa fala de hoje, o partido tomará alguma atitude? O partido não. É importante que essa atitude venha do próprio presidente Lula, né? Então, o presidente Lula, que foi o ator central no primeiro período, de 2002 a 2010, e foi o ator indireto, né, no segundo período, já que
a pessoa eleita, né, ex-presidente Dilma, foi uma candidata sua, né? Então, cabe a ele, como grande líder partidário que ele é do Partido dos Trabalhadores, né, que ele tem que começar esse processo de explicação. Isso que aconteceu, isso também foi corrupção? Isso você sabia ou você não sabia? E no governo Dilma, a venda, vamos por um exemplo, a venda da refinaria, a compra da refinaria nos Estados Unidos. Quem sabia? Quem não sabia? Para onde foi esse dinheiro? Quer dizer, o partido vai ter que dar explicações continuamente de cada ato de corrupção que foi perpetrado, seja na primeira fase, vamos chamar assim, governo Lula, seja no segundo momento com o governo Dilma. Na sua análise, haveria a possibilidade de um outro candidato concorrer pelo Partido dos Trabalhadores em 22? Sim, é possível, até porque o ex-presidente tem processos em andamento. A gente não sabe dizer ainda, é difícil afirmar se esses processos vão chegar à segunda instância até o ano que vem. Mas é uma série de fatores, né? A política ela é muito dinâmica, né? O pessoal em Minas diz que a política é como uma nuvem, né? Você olha, no momento ela está de um jeito, depois já, no momento seguinte, já está de uma outra forma. Então, essa possibilidade ela existe, ela tem que ser considerada pelo partido, como aconteceu nas eleições passadas, que acabou que, por outros motivos, o presidente Lula não pôde ser o candidato. Mas existe sim essa possibilidade dele ser substituído. O próprio Haddad foi o candidato na eleição passada, poderia vir a ser esse candidato no futuro também. Todas as pesquisas, as últimas pesquisas, apontam o ex-presidente Lula na frente, em intenções, pelo menos, de votos, se a eleição fosse hoje. O senhor acha que essa fala pode ter algum benefício, por exemplo, para os outros candidatos? Há a possibilidade de que eles cresçam em cima de uma fala que pode denotar alguma espécie de autocrítica por parte do ex-presidente? Pois é, essa é uma ótima questão. Eu só gostaria de dividir a sua questão em duas partes, né? A primeira parte, o fato dele estar na frente, vamos dizer, nas pesquisas, reflete também o que a gente chama em política de recall, ou seja, lembrança, né? Então, o fato dele estar lá, ele é natural, uma vez que ele foi presidente, é uma pessoa muito vista, lembrada, e como alternativa ao atual presidente, ele talvez seja a pessoa com maior expressão política no país, até pelo fato de ele ter tido 2 mandatos como presidente, né? Então, é natural que ele apareça muito bem colocado. Agora, essa fala de hoje, com certeza, será utilizada pelos demais candidatos ou pré-candidatos, né, à presidência da República, pedindo explicações ao partido que não receberão resposta e ao presidente Lula, que deverá, então, se explicar e aprofundar, então, em quais são os erros do partido e aonde que o partido não presta para ele poder se viabilizar como um pré-candidato às eleições do ano que vem. Mas, com certeza, os demais candidatos ou pré-candidatos vão explorar essa frase e não podemos afirmar agora que isso vai afetar as intenções de voto nesse momento, mas pode ser que a médio e longo prazo essa questão da corrupção volte a ser um tema central da campanha do ano que vem. Penso que os temas principais serão crescimento econômico, a questão da Covid e agora o próprio ex-presidente Lula colocou na agenda do ano que vem a questão da corrupção. Eu agradeço aqui a presença de Ricardo Caldas, cientista político, que conversou com a gente no Visão CNN. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, eu agradeço o convite.